Som. Amém, irmãos? Hoje nós vamos terminar aquela série de 3 partes que eu havia iniciado com vocês há um tempo atrás já. Nós estamos falando sobre talvez os 3 eu sou mais famosos de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João capítulo 14, versículo 6. Você perdeu alguma das 2 partes que eu já fiz, pode falar comigo no final, que estão no meu canal no YouTube, é só colocar as pregações lá mesmo, e você pode procurar que eu passo. Então, João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, hoje a gente vai estudar um pouco sobre essa última parte, que é Jesus é a vida. Quando Jesus diz, eu sou a vida, de João capítulo 14, versículo 16. A gente está estudando isso num esquema, que é como o mundo vê Jesus, como Jesus se revelou e como isso que Jesus se revelou são boas novas para a gente. E a gente está baseando até num argumento que foi muito popularizado por C.S. Lewis, que é, você só pode considerar Jesus 3 coisas. Ou você considera Jesus como um mentiroso, alguém que falou um monte de coisa aqui, falou inclusive que era Deus, mas isso evidentemente era mentira, então ele era mentiroso, mas ele se revelou como sendo a verdade, e isso é boas novas para nós, porque ele é o nosso perfeito profeta. Ou você pode considerar que Jesus veio, existiu, mas que ele era um lunático, que ele era um maluco, porque ele vinha e falava que era Deus, mas ele não era Deus. Isso só pode ser algum tipo de doença mental. A gente viu no último estudo que isso também não é o caso, que Jesus se revelou como sendo o caminho. E isso são boas novas para nós, porque ele é o nosso perfeito sacerdote. No argumento original de Lewis, ele dizia então o seguinte: ou você considera que Jesus é um mentiroso, ou um louco, ou ele é Deus. Você não pode dizer que Jesus era o homem mais sábio que já existiu, ou o maior professor do planeta, ou uma pessoa extremamente sábia, igual Buda, igual Maomé, porque ele falava que ele era Deus. E alguém que fala que é Deus, ou ele é realmente Deus, ou ele é mentiroso, ou ele é um maluco. Você não pode considerar ele como sendo outra coisa. Mas, e já na época de Lewis, e depois ele escreve sobre isso, é que realmente existe uma terceira maneira de você enxergar Jesus, na qual ele não é Deus. E essa maneira hoje é conhecida como o Jesus histórico. Você não considera que Jesus é Deus, você também não considera que ele é mentiroso, você também não considera que ele é maluco, mas você considera que ele é o Jesus histórico. E a gente vai ver que Jesus, ele na verdade é a nossa vida, e que são boas novas para nós, porque ele é o nosso perfeito rei. Mas que história é essa de Jesus histórico? Esse assunto ele é complexo e não é pretensão minha nenhuma tentar esgotar tudo que tem para falar a respeito dele nesse sermão, até porque eu não sei 10% do que envolve esse assunto. Mas eu acredito que eu posso esboçar algumas coisas aqui em linhas gerais. O Jesus histórico, como eu havia falado, tem pessoas que acreditam que Jesus é um mentiroso. É o caso dos judeus, né? Os judeus acreditam que vai vir um Messias, mas esse Messias não é Jesus. Então Jesus é mentiroso para os judeus. Outros acreditam que Jesus era maluco. Muitos ateus acreditam que Jesus era maluco, era uma pessoa com doença mental e que falava que era Deus. Mas cada dia que passa, essas duas posições de Jesus ser maluco e Jesus ser mentiroso são cada vez menos prevalentes entre aqueles que não admitem que Jesus é Deus. E tem essa história do Jesus histórico. Hoje, a maioria dos ateus, principalmente aqueles que são mais educados em universidades, a maioria realmente de alguns judeus, de alguns muçulmanos e de pessoas de outras religiões, como budistas, hindus, etc. E infelizmente, mas infelizmente muitos cristãos acreditam mais numa vertente de Jesus histórico do que Jesus Deus. Essa tese, irmãos, e aqui eu falo especialmente para quem tem
filhos, que tem uma idade escolar, ou que tem algum sobrinho, essa tese é a tese que o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o que quer que seja, vai aprender na escola, quando ele for aprender sobre Jesus. A maioria absoluta dos professores de história vai dar essa vertente. E qual que é essa vertente? Antes de mais nada, antes de eu falar de qual é essa vertente de enxergar Jesus como Jesus histórico, eu preciso deixar claro que a pesquisa pelo Jesus histórico, ou busca pelo Jesus histórico, ela é uma forma de você tentar compreender e interpretar quem que é Jesus de Nazaré. Mas tem dois jeitos de você fazer isso. Ou você faz isso de uma forma acadêmica, ou você faz isso de uma forma sensacionalista. Quando eu digo a vertente que muitos cristãos acreditam, a vertente que muitos ateus acreditam, e a vertente que os professores de história, o seu filho de São Neto acredita, geralmente é a versão sensacionalista, porque a versão acadêmica, ela só é realmente levada a cabo, só é realmente levada a sério em alguns poucos seminários de Novo Testamento ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, aqui no Brasil nem tanto, mas essa versão acadêmica aqui é muito difícil de você achar, mas por dever de honestidade, eu tenho que falar que realmente existe uma versão acadêmica da busca de Jesus histórico. Qual que é essa versão? Eu exemplifico aqui por esse livro, O Jesus Histórico, Critérios e Contextos no Estudo das Origens Cristãs, dos renomados professores cristãos ortodoxos Darrell Bock e J. Ed Kozmozewski. É um livro muito bom que eu tive o privilégio de consultar para preparar essa pregação. É difícil, mas é muito bom. O que o livro propõe e o que o livro explica que esse jeito acadêmico é você compreender Jesus, você estudar Jesus sem ter necessariamente um pressuposto. É você dizer assim, eu vou estudar o personagem Jesus, sem partir do pressuposto que ele é Deus, mas também sem partir do pressuposto que ele não é. É uma tentativa de você estudar Jesus de forma neutra. É uma tentativa de você dizer alguma coisa sobre o personagem histórico Jesus. Vou dar um exemplo. Quem faz isso na academia, quem faz isso da forma acadêmica, não vai dizer, por exemplo, Jesus ressuscitou. Ele não vai falar isso, porque tem que partir de um certo pressuposto. Mas o que ele pode falar? Os discípulos acreditavam e deram as suas vidas para dizer que Jesus ressuscitou. Isso é um fato histórico, incontestável, e que você precisa ser bitolado, nível terra plana, para acreditar que não foi. A própria existência de Jesus é um consenso acadêmico universal. Se você entrar na universidade e chegar lá e falar que Jesus não existiu, vão rir da sua cara, da mesma forma que se você chegar numa faculdade de geologia, de astrofísica, você falar que a Terra é plana. Ninguém duvida que Jesus existiu. O professor de história do seu filho não duvida que Jesus existiu. Jesus existiu, isso é um fato. O que eles vão dizer? Que as interpretações dos discípulos e das pessoas que vieram depois de Jesus talvez não tenham sido as mesmas que Jesus queria que fosse. Então, existe uma crítica que vai dizer que os discípulos entenderam errado Jesus. Principalmente Paulo, ele acrescentou muita coisa que Jesus não disse. E a igreja católica depois acrescentou algumas coisas, e aí eles estão tentando voltar para o Jesus original. É isso que muitas vezes você, talvez, em um meio mais acadêmico, escute. Mas, o jeito sensacionalista, irmãos, infelizmente, é o jeito predominante. Esse jeito acadêmico que eu descrevi aqui, tal, muito difícil você achar alguém que argumente com base nisso. Você vai achar gente que argumenta do jeito sensacionalista. E é exemplificado aqui pelo Código da Vinci do Dan Brown. Talvez algum de vocês conheçam. Se não conhecerem, talvez expliquem por que estão aqui. Porque, infelizmente, muita gente na época que saiu, no caso, um filme baseado no livro O Código da Vinci, do Dan Brown, infelizmente muita gente perdeu a fé, porque caiu na narrativa sensacionalista do Jesus histórico. Caiu na narrativa que dizia o seguinte: Jesus viveu, certo? Jesus existiu, estava lá na Palestina, falou muita coisa sábia, falou muita coisa bonita, mas Jesus não queria fundar a religião que hoje a gente conhece. Os discípulos interpretaram de forma errada Jesus e passaram isso para frente. E aí chegou em Constantino, e aí quando chegou em Constantino, a religião cristã começou a virar um assunto de Estado.
O Império Romano agora era cristão, e o Império Romano queria usar o cristianismo para dominar as pessoas. E aí o Império Romano faz o quê? Publica a Bíblia pela primeira vez. Essa é a versão, isso não é verdade. A Bíblia já existia antes. Mas eles vão dizer que foi Constantino que escreveu a Bíblia. Que aquilo que a gente hoje tem na nossa Bíblia foi editado, trecho a trecho, por Constantino para servir aos interesses políticos de Constantino. E da Igreja Católica e do poder imperial na época, e tudo aquilo que talvez você já esteja acostumado a ouvir. Esse livro, inclusive, ele vai tão longe, né? E aí a questão mais do livro mesmo, isso, eu infelizmente encontrei um professor que acredita nesse livro, é bizarro. Por quê? Porque esse livro, um professor que eu tive, esse livro fala que Jesus casou com Maria Madalena, que Jesus teve filhos com Maria Madalena, e que a Igreja Católica era muito machista e não queria que isso fosse verdade. Então a Igreja Católica perseguiu todos os descendentes vivos de Jesus, apagou do mapa todo mundo que sabia que Jesus tinha filhos, matou todo mundo, e agora ninguém sabe que Jesus era só um cara normal, que teve um filho com Maria Madalena, enfim. Acreditar nisso é muito folclore. É muito folclore. Eles tentam basear isso em alguns supostos evangelhos apócrifos, o evangelho apócrifo de Tomé, o evangelho apócrifo de Pedro, o evangelho apócrifo de Maria Madalena, como se isso realmente existisse e não fosse. Quem estuda isso da forma acadêmica de verdade, e esse livro, na introdução dele, ele já fala que os evangelhos apócrifos não são confiáveis, porque foram escritos mais ou menos 300 anos depois de Jesus, e você não tem uma página aqui escrito o Evangelho Apócrifo de Maria, você tem uns fragmentos, algumas coisas escritas, é um negócio que nem foi preservado direito, justamente por não ser confiável. Mas tem muita gente que acredita nisso, e não acredita nisso com esse grau de detalhamento, talvez, que eu estou falando aqui para vocês. Eles acreditam nisso de uma forma mais ou menos assim: nossa, mas tem tanta coisa na Bíblia que eu não gosto, mas tem umas coisas que eu gosto, tem umas coisas que eu acho que é verdade sobre Jesus. Aquela hora lá que Jesus vai e perdoa a mulher adúltera, essa é uma parte que eu gosto, essa é uma parte que eu acho que é verdade. Mas aquela parte lá que vem Paulo e fala que homossexualismo é pecado, essa parte eu não gosto. Então, é o seguinte, tem uma parte aqui que está certa, que é realmente o que Jesus falou, mas tem uma parte aqui que é inventada, é uma parte aqui que foi deturpada, é uma parte aqui que foi acrescentada pelos seguidores de Jesus depois que tudo veio. Então, na Bíblia existem duas coisas: existe o cânon, e existe o cânon dentro do cânon. Existe uma verdade dentro da Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é verdade. Então não precisa acreditar na Bíblia inteira. Eu só acredito naquelas partes que eu acho que faz mais sentido para mim. Naquelas partes que eu acho que é mais fácil eu seguir. Tem umas outras que é coisa de homens, né? Não foi de Deus, não foi Jesus, né? Não foi essas coisas. E é por causa disso que a gente tem hoje, e aqui eu parto com a aplicação disso tudo que eu falei, que a gente tem hoje tantos crentes que vivem fora da vida cristã, se autoafirmando crentes, porque conseguem manter essa ideia de Jesus histórico na cabeça. Eles não acham que Jesus é mentiroso, eles não acham que Jesus é louco, mas também eles não acham que Jesus é o Senhor da vida deles e que a Bíblia diz a verdade sobre Jesus, porque eles acreditam nesse Jesus histórico. Existe um Jesus, um cara muito sábio, um cara muito inteligente, mas o que está na Bíblia, tem umas coisas lá que você não precisa levar a sério. Tem umas coisas lá que, pelo amor de Deus, é coisa da cabeça de gente daquela época. A gente precisa atualizar a Bíblia, precisa corrigir algumas coisas, né? Muito disso é uma briga que existe. Eles tentam colocar Paulo e Jesus um contra o outro para dizer que Paulo disse umas coisas que Jesus nunca diria. E essas ideias, Constantino editou, teve evangelho que não entrou na Bíblia, teve coisa. Se você quer realmente uma resposta para tudo isso, e são perguntas válidas, realmente foi Constantino que criou a Bíblia? A verdade é que não. Mas para você fazer isso, você precisa de um esforço intelectual para ler livros como esse aqui, que são livros difíceis, livros que eu já li umas 40 páginas, mas se eu entendi 10 foi muita coisa. Você precisa ter um esforço intelectual para fazer afirmações desse tipo de calibre. E a maioria das pessoas que quer fazer esse tipo de afirmação nunca estudou a fundo. É só uma impressão que eles têm. Eu acho que tem umas coisas na Bíblia, aí eu concordo, mas tem outras que foi homem que inventou. Mas, então, essas pessoas
pessoas acabam construindo um Jesus na cabeça delas. O Jesus histórico nada mais é do que um Jesus que elas constroem a sua imagem e semelhança. Elas moldam um Deus à sua imagem e semelhança. Elas fazem o Deus que elas querem, o Deus que não ofende elas, o Deus que quer legitimar toda e qualquer escolha que elas façam na vida. E isso, infelizmente, tem igrejas inteiras nesse molde, tem ministérios inteiros nesse molde, e infelizmente talvez tenha gente aqui que pense assim, né? Lamentavelmente. Mas é uma questão de proporção. Nos Estados Unidos já se faz várias pesquisas que percebem que esse ponto de vista está muito enraizado. Mas o Jesus real, né? Aqui existe uma frase muito comum que é: o Jesus histórico é diferente do Cristo da fé. Separar o que é o Jesus histórico e o que é o Cristo da fé. Nós acreditamos que o Jesus histórico é o Cristo da fé. Aquilo que nós cremos acerca de Jesus é aquilo que aconteceu na história de fato de Jesus, e aquilo que Jesus de fato queria ensinar para nós, e que os seus ensinamentos foram seguidos fielmente pelos escritores do Novo Testamento, e que ele estava dando autoridade para o Velho Testamento. Então toda a Bíblia é a revelação de Jesus, e Jesus, portanto, como a gente vai ver no estudo de hoje, ele é a nossa vida. Então ele tem reivindicação sobre todas as áreas da nossa vida, e toda a Bíblia tem uma reivindicação a respeito de nós, porque Jesus é o nosso rei. O cristão verdadeiro é aquele que crê em toda a Bíblia como inspirada por Deus e útil para edificação e ensino na verdade. O que a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse é Jesus Cristo. Jesus é o verbo, Jesus é a revelação. Então, do começo ao fim, a Bíblia é sobre Jesus. Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Seguindo, né? Jesus é o nosso perfeito profeta, Jesus é o nosso perfeito sacerdote, e agora a gente vai ver também que ele é o nosso perfeito rei. Mas o que significa rei? Qual que é a ideia de rei que estava na cabeça de Jesus? Porque Jesus não pensava, e nem os discípulos pensavam em reino da forma que você hoje entende como reino. Hoje talvez você entenda como reino algo muito abstrato, porque o Brasil é uma república. No máximo que você pensa sobre reino é aquela época lá da independência, e ainda tinha o Dom Pedro I, Dom Pedro II, sabe? O reino é uma coisa meio ruim, né? Porque é só um que manda em todo mundo. A gente tem às vezes uma ideia muito negativa de reino. Mas qual que era a ideia de reino que estava na cabeça de Jesus e que estava na cabeça dos seus discípulos? A ideia de reino que estava no Antigo Testamento. A ideia de reino do Antigo Testamento era a ideia de reino que Jesus confirmou e que os discípulos confirmaram. Onde que é a primeira vez que a gente encontra a ideia de reino, de realeza, de monarquia nas Escrituras? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, vejam aqui, Deus deu domínio para os seres humanos. Por quê? Porque eles eram imagem de Deus. Se Deus tinha domínio sobre a criação, Ele pode outorgar esse domínio, Ele pode dar esse domínio para aqueles que são a sua imagem. Nisso a gente costuma dizer que os seres humanos são vice-reis. Eles são representação de autoridade de Deus diante da terra. Esse reino que Deus projetou para o ser humano era um reino que devia se expandir, tendo o Jardim do Éden como a sua capital, e que deveria multiplicar, frutificar, comer da árvore da vida e ser perfeito. Mas o homem abriu mão, caiu, abriu mão desse domínio que ele tinha. Na verdade, ele usou o seu domínio para o mal, porque vai falar Paulo mais para frente que a criação caiu junto com Adão. Que a criação não caiu por vontade própria, caiu porque aquele que estava responsável por ela caiu. Então, vê qual que é a gravidade. Quando o homem caiu, aquilo que o homem dominava, que era a natureza, também caiu. Depois da história da queda, né, vou ter que cortar um pouco, mas vem a história de Israel,
E na história de Israel a gente vê uma coisa interessante acontecendo. Deus não queria que Israel tivesse um rei. Deus queria que Israel reconhecesse que Ele era o rei de Israel, que o Eu Sou era o Deus de Israel, que eles não precisariam de outro rei. Mas não foi o que aconteceu. Lá em 1 Samuel 8:6-9 a gente lê quando os israelitas pedem um rei para Samuel, que foi o último juiz. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a vocês. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora eu trato a você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirtam solenemente a respeito de como o rei os governará. Vem então uma ideia de realeza, depois de Israel pedir um rei, que o rei ele vai representar, ele vai meio que fazer os papéis de sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Ele vai tanto representar o povo diante de Deus, de forma que quando o rei erra, a nação inteira sofre. E quando o rei faz alguma coisa boa, a nação inteira é abençoada. Por quê? Porque o Deus acaba olhando primeiro para o rei e depois para a nação. Então, ele representa a nação diante de Deus. Certo? E também ele representa Deus para os homens. Porque aí a palavra do rei passa a ser autoridade quase que divina. Você não pode desobedecer o rei. Você tem que obedecer ao rei. Mesmo se esse rei for ruim. Por isso que Deus não queria dar um rei. Porque vocês estão vendo a complicação que é você ter um rei. Se o rei faz cagada e você está fazendo tudo certinho, você acaba sendo amaldiçoado porque o seu rei fez cagada. E vice-versa. Por isso que o rei Davi é uma figura tão importante, porque o rei Davi, até um certo ponto, ele é um rei muito fiel, ele é um rei muito devotado a Deus. Ele é um rei que faz todo o povo ser abençoado por causa da sua fidelidade. É por isso que Israel ama tanto Davi, é por isso que Davi é uma figura tão central. É claro que a Bíblia mostra que Davi também pecou e que Israel sofreu muito por causa do pecado de Davi. Isso mostra uma coisa: Davi não é o rei perfeito. Davi não é o rei que Israel precisa. Ele mostra, ele aponta, ele direciona, mas ele não é o rei perfeito. Israel precisa de um rei perfeito. Precisa de alguém que seja fiel do primeiro dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. Esse rei pode te abençoar. O rei Davi, ele não tem a capacidade de te abençoar, porque o rei Davi pecou, caiu, e a nação foi julgada por isso. Mas vai vir um rei para Israel, que do primeiro dia da vida dele até o último dia da vida dele, vai ser perfeito. Esse rei pode te abençoar de forma perfeita. Essa era a expectativa na cabeça do judeu daquela época. Portanto, o Messias que viria precisaria ser confirmado como rei. E a gente vai ver no Novo Testamento que Jesus é confirmado como esse rei. Mas vamos ver algumas passagens no Antigo Testamento em que Jesus é predito como rei, ou seja, que prevê-se que vai ter que chegar um rei para governar Israel. Salmo 132, versículo 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Então aqui é um salmo dizendo: olha, vai vir um rei da carne de Davi e esse vai subir para o trono. Então o judeu tinha uma expectativa que viesse um rei. O judeu tinha essa expectativa. Também Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Aqui, outra passagem agora dos livros poéticos, agora dos livros proféticos, em que se prevê que vai vir um rei. Então, eu não estou inventando nada, e Jesus e os discípulos também não estavam inventando nada, quando eles diziam que Jesus é rei. Isso já estava previsto no Antigo Testamento. Então, ninguém aqui está inventando nada, beleza? Mas eu poderia estar inventando se o Novo Testamento não confirmasse Jesus como rei. E a gente vê o Novo Testamento confirmando Jesus como rei. Lucas 1, versículos 30 a 33, talvez vocês tenham lido no Natal,
né? Porque é o anjo chegando para Maria e tudo mais. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, né, aqui da boca do anjo, o mensageiro de Deus, confirmando que o Messias que viria, aquele Jesus que viria, vai ser um rei. E vai ser o rei perfeito. E vai ser o rei eterno. E melhor ainda, vai ser o rei que vai cumprir as promessas. Porque essa promessa tinha sido feita para Davi, e antes dela tinha sido feita para Abraão. Então o cumprimento de todas as promessas de Deus, desde Abraão, passando por Davi, até chegar em Jesus, está se cumprindo em Jesus. Mais um versículo aqui mostrando que os discípulos de Jesus também confirmaram que ele era rei. Lá no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, versículos 29 a 31, Pedro diz para a congregação: irmãos, permita-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Então, aquela promessa que Deus fez de que sairia um descendente de Davi, que reinaria com perfeição, e detalhe, Deus disse que ele ia levantar um descendente para Davi. Esse rei não era Salomão. Apesar de Salomão, a mesma história de Davi, foi bom no começo, mas depois caiu. Esse rei não era Salomão, apesar de ser filho de Davi. Esse rei, filho de Davi, ainda viria muitos anos depois, e se sentaria no trono de Davi, e governaria de forma perfeita a Israel, aqui entendido como Israel de Deus, né? Não é o povo étnico Israel, mas todos aqueles que são filhos de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé, né? Vocês podem ler, a gente pode ler isso depois em Romanos, que fala que Israel não é povo de sangue de Abraão, mas é o povo da fé de Abraão. Então, esse rei que vai reinar sobre o Israel de Deus. Mas e daí? Né? Não é muita coisa, né? Mostrei os versículos, tudo encaixa muito bem, mas e daí? Por que Jesus ser a vida são boas novas para nós? O que isso significa para nós? Em primeiro lugar, porque o reinado de Deus, ele é um reinado também sobre as forças demoníacas. O reinado de Jesus é um reinado sobre aqueles que se opõem, desde a queda, ao reino de Deus na terra. O diabo fez de tudo para que a promessa de Deus não se cumprisse. Então, Jesus vem e agora reina sobre essas forças demoníacas. Lá em Lucas 4, versículo 33 a 36. Na sinagoga havia um homem possesso por um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. O reinado de Jesus vai dizer isso depois, em outra ocasião, que ele espera demônios, que se ele espera demônios pelo poder da palavra dele, é porque o reino de Deus chegou. Porque agora Jesus está reinando sobre até mesmo as forças espirituais do mal, né? O príncipe do poder do ar, os principados e as potestades, todas essas linguagens que o Novo Testamento usa para os demônios, Jesus reina sobre eles agora. Eles não têm mais livre atuação. Se Jesus diz para eles saírem, eles têm que sair. E isso, meus irmãos, devia dar um conforto e um alerta para a gente também. O conforto é porque você que, né, às vezes veio de um contexto que essa pregação de demônios, essa pregação, essas palavras sobre o demônio está aqui em todo lugar, está debaixo dessa cama, você tem que fazer não sei o que para expulsar o demônio tem nome, você tem que saber o nome do demônio, o jeito que ele sai, parece Pokémon, né? Eu jogo umas coisas assim, tem um jeito certo de você expulsar o demônio. Jesus é o rei sobre isso. Se você tem Jesus na sua vida, ele reina sobre tudo isso, e você não pode ser afetado pelo demônio. Você pode ser tentado, você pode, né, cair nas mentiras, mas você não pode ser dominado por ele. Não existe onde Jesus reina,
o diabo não reina. É simples assim. Mas isso tem uma coisa ainda mais perigosa, que é o seguinte: se Jesus reina até sobre o diabo, e até o diabo obedece Jesus, quanto mais você não devia obedecer, né? Você vê, de certa forma, né? Entenda bem o que eu vou falar, é heresia, mas presta atenção, o diabo é mais fiel do que você às vezes, porque Jesus fala para o diabo, sai, e ele sai. Jesus às vezes fala para você, ama seu irmão, e você não ama seu irmão, né? Então assim, Jesus é o rei sobre as forças do mal. Isso é para nós tanto um conforto, mas também é para nós um alerta. Porque no dia final, se Jesus não for o rei da sua vida, e ele disser para você, venha, entra para o regozijo do meu Pai, você não vai entrar. Mas Jesus, eu profetizei no seu nome, eu curei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome. Cara, nunca nem te conheci. Então, um alerta para nós que a importância do reinado de Jesus sobre as nossas vidas e por que Jesus tem que ser a nossa vida, como ele disse. Em segundo lugar, isso é boas novas para nós, porque o rei perfeito não domina somente sobre as forças do mundo espiritual, as forças demoníacas que assediam contra o reino de Deus, mas também domina sobre os reinos deste mundo e as ideologias desse mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que nós somos os guerreiros de Cristo, Cristo é o nosso rei, o nosso general, e é nosso dever capturar todo pensamento, toda ideia, toda ideologia que se opõe contra Deus, capturar, começar, jogar um laço mesmo e trazer esse pensamento cativo para obedecer o nosso rei. Isso que se fazia num contexto de guerra naquela época, se capturava a pessoa e agora ela vai ser súdita no reino de quem a capturou. Isso inclui, é claro, combater as ideologias malignas, gente. É óbvio, é evidente, São aquelas ideologias que eu tenho certeza que está no WhatsApp de todo mundo aqui. Porque a ONU e os não sei o que, um leão lá de não sei das quantas, isso é o demônio, isso é o poder do mal, e o Estado Islâmico também tem uma ideologia anticristã, e o tal do comunismo, claro, evidente, tem ideologias que evidentemente se colocam contra o pensamento cristão, se colocam contra Deus, e a gente tem que lutar com elas, é óbvio, mas elas são tão evidentes, são tão, se mostram tanto que são malignas e demoníacas que a gente esquece das ideologias malignas, das ideologias demoníacas que a gente não divulga no WhatsApp para combater. Porque o pensamento, gente, por exemplo, que o nosso inimigo é alguém que não é digno da nossa compaixão. O pensamento de que aquele que a gente não gosta não deve ser objeto de perdão. Que aquele que professa essas ideologias malignas, o muçulmano, o comunista, o globalista, o que quer que seja, que essa pessoa eu tenho que amar como eu amo a mim mesmo. E pensar que essas pessoas não merecem a minha compaixão, que não merecem o meu perdão, isso é ideologia demoníaca. Isso é ideologia dos demônios. Você não tem compaixão do seu inimigo, é uma ideologia dos demônios, e é uma ideologia que a gente tem o quê? Que capturar e ensinar a obedecer a Cristo. Essas coisas mais leves, assim, você ter raiva de alguém, você ter inveja de alguém, não parece que é uma ideologia tão demoníaca, mas é. E Jesus ensinou que é. Nós não podemos combater as ideias do mundo rebelde sem primeiramente combater as nossas próprias ideologias rebeldes. Antes de sair para a guerra contra o mundo, arrume o seu quarto, diz um pensador famoso que eu gosto, Jordan Peterson. Antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho, de Jesus. Então não pense que é combatendo um moinho de vento que você está fazendo um combate espiritual, a guerra santa. A guerra santa trava aqui dentro. A guerra santa não trava na Paulista, na avenida, na urna, o que quer que seja. A guerra santa você trava aqui dentro.
Essas são ideologias que a gente tem que combater se a gente está realmente sendo guerreiros do nosso Rei Jesus, porque Jesus reina sobre as ideologias mundanas, aquelas evidentes e aquelas pouco evidentes. Por último, isso são boas novas para nós, porque Jesus reina sobre o nosso ser completo. Então Jesus reina sobre o mal, sobre as forças demoníacas, Jesus reina sobre os reinos desse mundo, as ideias desse mundo, mas também Jesus reina sobre o nosso ser completo. Mateus 22, capítulo 22, versículos 17 a 21. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar na armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César. Responderam: também a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus. Deem a Deus o que pertence a Deus. Essa parte eu estava vendo uma pregação sobre esse assunto, o reino de Deus, de um bispo anglicano chamado N.T. Wright. Ele fala muito sobre essa questão do reino de Deus. Ele é um dos estudiosos do Jesus histórico. Ele escreveu um prefácio daquele livro que eu mostrei lá, o primeiro. É muito engraçado porque nessa pregação ele pegou uma moeda, fez uma mágica com moeda, né? Fez a moeda sinífera. A primeira vez que eu vi mágica no culto, eu adorei. Mas ele usou uma mensagem muito boa que eu gostaria de reproduzir aqui, e eu não achei um jeito melhor de reproduzir do que trazer um voluntário aqui. Vem cá. Então, o que está acontecendo aqui nessa história? Chegaram os judeus e falaram: Jesus, a gente tem que pagar o tributo para César ou não? Jesus fala o seguinte: pega uma moeda, me dá uma moeda. Finge que tem aqui uma moeda, certo? Eu ia pegar uma moeda para até ficar mais legal, mas esqueci a moeda. Pega aqui uma moeda. De quem que a imagem está nessa moeda? De César. Então ela é de César. Certo? Por quê? Porque tem imagem de César nessa moeda. Então ela é de César. De quem está a imagem aqui? De quem que é essa imagem? De quem que é essa imagem? Pode sentar. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. O ser humano é a imagem de Deus. Então Deus é dono dessa imagem. Deem a Deus o que pertence a Deus. O que pertence a Deus? A gente. Nós pertencemos a Deus porque nós temos a imagem de Deus. Nós não podemos nos fazer, irmãos, de servos rebeldes. E não pode sonegar o imposto de Deus. A gente não pode viver a vida da forma como a gente quer, da forma como a gente acha que é melhor. Sabe quando você dá aquela pensada assim: queria sonegar esse imposto aqui, porque eu não acho que está tão justo, né? Carga tributária muito alta, se eu não der uma sonegadinha aqui, não vai dar. E você pensa nisso às vezes, mesma coisa na sua vida cristã. Eu não vou obedecer a Deus não, porque sabe o que é? Isso aqui é tão difícil, isso aqui não é para mim, né? Eu não preciso ficar obedecendo isso tudo, né? Pô, dá ajuda aí. Nem foi Deus que falou isso, foi Paulo, né? Pô, Paulo, quem é Paulo na fila do pão? E a gente fica com essas negociações, a gente fica com essa sonegação, a gente quer sonegar de Deus o que pertence a Deus, que somos nós mesmos, nós por inteiro, nós completos, né? Se você acredita que é alma, corpo, espírito, é alma, corpo, espírito. Se você acredita que é alma e corpo, você acredita que é só corpo, mas que seja, Deus é dono de você por completo. Se você é súdito de Deus, você tem que ser súdito de Deus por completo. Jesus salvou seu corpo e a sua alma. Quando você for ressuscitado, vai ressuscitar seu corpo e sua alma. Então você entrega corpo e alma para Deus, você entrega tudo para Deus. Isso é o que significa nós sermos súditos desse reino. É um comprometimento geral, é um comprometimento total. E uma das frases que o N.T. Wright, que fala muito sobre essa questão do reino de Deus, o reino de Deus é um reino em que tudo vai se fazer novo, em que todos os problemas desse mundo vão desaparecer, em que tudo vai se fazer diferente, em que tudo vai ser novo. E quando que vai começar o reino de Deus? Quando que vai começar? Vai ser quando aparecer o anticristo, e aí tem aqueles cálculos, semana de Daniel, é aí que vai começar? O reino de Deus já começou. O reino de Deus já começou. E a ressurreição do corpo de Jesus é a primeira evidência que o reino começou. Deus iniciou seu reino pegando o corpo morto de Jesus e trazendo a vida.
Da mesma forma como ele pegou o corpo morto de Jesus e trouxe a vida, ele vai pegar o mundo morto, em delitos e pecados, e vai trazer ele de volta à vida. E vai fazer um novo céu, uma nova terra. E vão ter um novo corpo glorificado, da mesma forma que Jesus teve um corpo glorificado. O que é mais interessante disso é que quando Jesus é glorificado, quando Jesus tem o seu corpo ressurreto, a gente lê a história que Tomé vem e coloca o dedo na ferida de Jesus. E a ferida ainda está lá. Aquele é o corpo final de Jesus. Aquele é o corpo ressurreto de Jesus. Aquele é o corpo glorificado de Jesus. Quando nós formos glorificados, nosso corpo vai ser refeito. Nosso corpo não vai ter os defeitos que o pecado deixou nele. Quando a gente estiver no céu, o único que vai ter as marcas do pecado ainda vai ser Jesus. O único que ainda vai ter a mão furada, o lado furado, os pés furados, vai ser Jesus. Todos nós vamos ter o corpo perfeito. Porque o nosso corpo perfeito só foi possível graças àquele corpo que foi esmagado no nosso lugar, pelos nossos pecados. Então, irmãos, se o seu rei perfeito é Jesus, ele é a sua vida. Você se entrega completamente à sua soberania. Se o seu sacerdote perfeito é Jesus, ele é o seu caminho. Você se volta diariamente a ele por misericórdia infinita. Se o seu profeta perfeito é Jesus, ele é a sua verdade. Você busca incessantemente por ouvir a voz dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nosso perfeito profeta, nosso perfeito sacerdote, nosso perfeito rei. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você for perguntar quem é Jesus, responda: ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora você sabe, espero eu explicar um pouco o que isso significa. Espero que tenha ajudado os irmãos a entender melhor quem é esse Jesus que está dizendo esse eu sou. Amém? Vou orar com vocês agora. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos porque todas essas maravilhas, todas essas bênçãos, todas essas palavras, Senhor, só são comunicadas a nós porque são trazidas pelo Teu Santo Espírito. Porque é Teu Santo Espírito, Senhor, que comunica para nós essas verdades de uma forma que elas pareçam para nós, de fato, verdades, de fato aplicadas ao nosso coração. Nós sabemos que a parte do Espírito Santo, nós queremos rejeitar essa palavra, nós queremos, Senhor, viver longe dela, porque ela nos machuca, ela diz que nós somos pecadores. Mas nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pecadores, que nós precisamos do Senhor. E que a Tua graça, a Tua imerecida graça, é a única coisa que pode fazer de nós novas criaturas. E limpar, Senhor, todo o pecado de nós. E jogar, Senhor, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas dificuldades no mar de esquecimento. Porque agora, a vida perfeita que Jesus viveu é a vida que Deus irá olhar quando for nos julgar. Porque nós estamos em Cristo. Porque nós cremos que se morrermos com Jesus, com Ele também vamos ser vivificados. Senhor, que Jesus cada dia mais seja na nossa vida o nosso profeta, que nós escutemos aquilo que Jesus tem a dizer, não só aquilo que está escrito nos evangelhos, mas em tudo que na Bíblia, Senhor, revele sobre Jesus, que nós possamos ter um anseio renovado, nós possamos ter um anseio mais forte por ler a Tua palavra, por aprender mais sobre Jesus lá, porque Ele é o nosso perfeito profeta. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus é o nosso perfeito sacerdote. Ele executou, Senhor, o perfeito sacrifício, que não é sacrifício de ovelhas ou de bodes, um sacrifício que precisa ser feito periodicamente, mas é um sacrifício do sangue do Cordeiro puro e perfeito de Deus, que foi feito de uma vez por todas, para lavar os pecados passados, presentes e futuros do seu povo. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso perfeito sacerdote. Muito obrigado, Jesus, porque Jesus é o nosso perfeito rei, porque agora, Senhor, foi dado a Ele domínio sobre todos os principados, todas as potestades. Todos os inimigos dele foram humilhados na cruz, foram colocados sob o estrado de seus pés. Que nós também, Senhor, sejamos súditos desse Rei maravilhoso, desse Rei perfeito que é o nosso Senhor Jesus. Que a cada dia nós possamos nos submeter ao seu senhorio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor Jesus é o nosso perfeito Rei. Só abençoe aqui a vida de cada um dos meus irmãos, que abençoe as suas famílias, possa edificá-los na fé, fortalecendo no Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém.